Já convidar e também dizer que a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, né? Se o sal não serve para salgar, então tem que jogar fora. Então nós somos o sal, nós precisamos dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele cura, que Ele salva, Ele liberta, assim como fez em nossas vidas. Ele tem feito até hoje, né? Talvez você esteja aí do outro lado do Facebook dizendo, poxa, Gileide, não acontece nada na minha vida de bom, né? Sempre acontece coisa ruim, arruma um namorado não dá certo, arruma um trabalho também não dá certo, tem portas fechadas. Mas eu digo para você, né? No momento que você dizer assim, poxa, eu quero conhecer esse Jesus que abençoa, esse Jesus que transforma as vidas, né? A gente estava falando, eu estava lendo a palavra de Deus também falando dos leprosos, né? Antigamente você sabe que a lepra era muito difícil, não tinha cura. Hoje em dia já tem remédios, né? A ciência já avançou muito, mas antigamente não tinha. E Jesus, ele ia saindo da aldeia e ele ia entrando em outro lugar e vinha 10 leprosos. E eles gritavam de longe, eles têm que andar com um sininho, né, balançando, dizendo que ele era impuro, que ninguém podia chegar perto dele. E um deles disse, Senhor, se tu podes nos curar. E ele pediu para que Jesus pudesse curar. E Jesus disse, creres, né, você crê que eu posso lhe curar? Todos eles creram, né, e ele disse assim, olha, você vai se lavar no tanque lá, ele falando, né, depois você vai falar para o sacerdote, você vai lá do sacerdote, você vai falar com ele, para dizer que antigamente era assim, né? Hoje em dia a gente já tem o acesso ao Pai, Jesus é maravilhoso, é ou não é? Ele veio justamente para isso. Tem gente que diz assim, como é que eu falo com Deus? Eu falo com Deus através de Paulo, através de Pedro, não, a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, aquele que veio e ressuscitou, amém? Então voltando aqui para a parábola dos leprosos, e eles iam no caminho, né, conversando mais ou menos, poxa, vamos lá no sacerdote, não sei o quê. Antes de chegar no sacerdote, né, eles foram curados e só veio um a agradecer a Jesus. Aí quando ele chegou, veio agradecer, Senhor, muito obrigado pela cura e tal, e Jesus disse, cadê os 9? Não era 10, né? Cadê o resto? Só veio um agradecer o Senhor, e talvez Deus já fez tanta coisa na sua vida e você não agradece. Aí você disse, mas que coisa de leite? O fato de você estar vivo, ter a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus e mudar de vida, né? Eu acredito que isso já é um dom muito grande, é o dom da vida. E você tem que usar a sua vida para quê? Para fazer coisas boas, né? Tem gente que usa a sua vida para praticar coisas ruins, né? Mentir, roubar, xingar, se prostituir, beber. Não, a sua vida tem que ser para glorificar o nome do Senhor. As pessoas estão longe, afastadas de Deus. Isso. Longe e distantes, né? Desligada, né, de Deus. Então nós precisamos de buscar a Ele, nós precisamos de se voltar para o nosso Pai, né? E Ele foi quem nos criou, Ele foi quem nos formou, que nos deu vida. Se você tem uma vida, ainda que ela não seja muito boa, não sei como que é a sua vida, se é boa, sim, amém, agradeço. É Deus que está abençoando. Se não é boa, então é porque está faltando buscar mais a Deus, né? Isso. E aí você não pode reclamar de sua vida, você tem que buscar a Deus, porque se você não busca a Deus, então tá aí o resultado, porque sua vida talvez não esteja boa do jeito que você achava ou esperava que fosse, né? Aí você diz, por que tem gente que tem a vida boa e não busca a Deus, né? E tem gente que tem a vida ruim e precisa de buscar a Deus. Eu vou lhe dizer por quê. Nós tínhamos uma vida muito ruim, derrotada, amargura, tristeza, angústia, depressão, tudo que há de ruim que você imaginar, nós tínhamos. Isso. E aí a gente olhava para as pessoas, algumas pessoas que também não buscavam a Deus e não eram tão, né, assim, elas não eram assim, elas pareciam ser felizes, né? E a gente dizia, mas por que, Senhor, que eu sofro tanto? A minha vida é uma desgraça, uma miséria, uma pobreza, coisa ruim, tudo dava errado, não prosperava. E a gente, mas por quê? A gente não era evangélico ainda, não conhecia Jesus, não conhecia a palavra. E aí, mas porque a vida da pessoa lá, aquela pessoa lá, bebe, fuma, farra, trai, faz tudo errado, mas aparentemente a vida tá boa. Isso. E eu não sou tão ruim assim, né? Tenho os meus pecados, meus erros, mas a minha vida tá muito ruim. E não é por causa, eu não diria dos pecados, porque esse pecado aquela pessoa tem mais que eu. Aí eu fiquei assim, sabe? Eu não conhecia a palavra, não conhecia Jesus, né? Eu andava em outra situação. E aí eu disse, poxa, mas como é que... Não sei, não entendo essas coisas. Aí alguém falou de Jesus para mim. Foi quando Deus tocou no meu coração. Eu recebi a palavra de Deus no meu coração, não endureci meu coração e disse, eu vou buscar Jesus. A minha vida está muito ruim, realmente, está difícil, mas eu queria entender isso. Por que para umas pessoas estão mais ou menos e a outra está tão ruim?
Porque Jesus tinha um plano na nossa vida. Isso. Porque Ele queria nos salvar. Porque Ele queria nos abençoar. Então Ele não permitiu que a vida da gente fosse boa sem Ele, para que a gente não ficasse longe dele. Isso. Então, quando a nossa vida estava ruim, a nossa própria vida estava dizendo assim: se volte para o Senhor, Para o Criador. se volte para Deus, busque a Deus. Você sem Ele não é nada, mas a gente não entendia. Isso. Então, a única forma que Deus teve para poder arrochar os parafusos da gente, que a gente é teimoso, né? Hoje a gente entende isso, mas até então não entendia. Busque a Deus, vá para a igreja, Jesus vai te salvar, Jesus vai te curar. Aí eu, poxa, é o jeito que a minha vida está tão difícil. E aí a gente se voltou para Jesus. Isso. A gente foi para a igreja, foi não só para a igreja, mas também ouviu a palavra, deu ouvidos à palavra de Deus. E aí foi conhecendo a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade são esse entendimento que a Bíblia nos mostra, essa realidade que a gente não entende. Depois que a gente começa a frequentar, participar, buscar a Deus, a gente começa a entender. Então, hoje eu entendo por que a gente sofria tanto. Era porque a gente estava afastado de Deus. Muito. E na verdade Deus estava até nos ajudando em dizer assim: eu não vou te abençoar do jeito que você está. Você só vai ser abençoado se você se voltar para mim. E você sabe que tem muita gente hoje que vive dessa forma. A pessoa não vive bem, vive uma derrota, vive uma tristeza, vive uma angústia, vive uma depressão, a vida é ruim. E talvez a vida da pessoa nunca foi boa. E ela reclama. Né? E aí? Poxa, minha vida é tão ruim, aquela pessoa lá não está tão ruim assim, mas a minha, por que isso acontece? Porque você precisa buscar a Deus. Sem Deus você não é nada. E Deus quer te abençoar. Então, o fato de a sua vida hoje estar ruim, péssima, é porque você precisa se voltar para Ele. Quando você se voltar para Ele, vai melhorar. Você vai ver. Isso. As coisas vão mudar. Porque na nossa vida foi assim. A gente buscou ao Senhor, Jesus começou a abençoar. A primeira coisa que Deus fez foi abençoar o nosso casamento, né? Verdade. Então, assim, Deus já abençoou o casamento, abençoou os nossos filhos. Hoje nós temos 2 filhos. E também abençoou a nossa vida financeira, né? O nosso pão de cada dia. Enfim, Deus nos abençoou completamente. Tem nos abençoado até hoje. Até né? hoje. Então hoje, sabe o que é que eu digo? Que bom que a gente sofreu. Porque eu não fui se a ao gente Senhor. não tivesse sofrido, a gente não tinha buscado a Deus. É isso mesmo. A gente ia achar que a vida era sem Deus mesmo. A gente conseguia as coisas com a força do nosso braço. A gente achava que quando vinha as bênçãos, dizia: tá vendo, isso aí é porque eu tive Trabalhei, sorte. lutei. Não, porque eu tive sorte, eu sou um cara sortudo, sabe? Aí eu conquistei, eu sou o cara. Mas aí quando a gente descobre e busca a Deus, a gente entende que a gente não é nada. Amém. E sem Ele nós não somos nada. Verdade. E tudo vem dele, as bênçãos, tudo vem dele. Então, na verdade, Deus quer nos abençoar. O problema é que a gente é duro de coração, teimoso, e a gente não quer se voltar para Deus. Na verdade, o ser humano quer resolver a causa sem Deus. Sozinho. Ele quer prosperar, ele quer conquistar, ele quer ter uma vida boa, mas sem essa história de buscar a Deus, ir para a igreja orar. Não. Eu quero a vida boa. Mas não dá para pular Deus não nessa história. Não dá para deixar Deus de fora. Dá não. É porque ir para a igreja orar, essas coisas eu acho tão difícil. Olha, como ser humano, a gente entende que isso é verdade. Esse seu pensamento não é. Eu também tinha esse pensamento. Nós tínhamos esse pensamento. Mas aí depois que a gente começou a buscar, que a gente viu essa realidade, entendeu a Bíblia direitinho, Deus foi nos mostrando a verdade, né? E a gente foi liberto. Então a gente entendeu que, na verdade, o ser humano pensa assim. O ser humano é inimigo de Deus. É verdade. Mas quando você se volta para Ele e começa, Senhor, não tem jeito, então eu vou te buscar, me ajuda, me ensina. E você se rende diante dEle e vai para a igreja, se submete, né, à palavra de Deus, se submete à Bíblia, aquilo que está escrito, e você vai, sabe, ainda que com sacrifício. Muita luta. Poxa, mas é difícil. Mas vai. Mais na frente você vai entender tudo. Então aí Deus vai passar a te abençoar. Amém. E você vai entender do jeito que eu entendo hoje. Valeu a pena o meu sofrimento anterior porque eu encontrei a Deus. Né? Amém, eu tive um Jesus. encontro com Ele. Valeu a pena o meu sofrimento e foi terrível, mas eu encontrei o meu Deus. Tive um encontro com Ele. Amém. E eu diria que é tão difícil a pessoa se encontrar com Deus sem sofrimento, sabia? Por quê? Porque quando a vida está boa, aquela coisa maravilhosa, você nem lembra. A pessoa diz, eu vou lá orar, porque orar, você sabe que até dá um certo trabalho. A orar dá trabalho, ler a Bíblia dá trabalho, ir para a igreja dá trabalho. Tudo né? dá trabalho. Tudo é renúncia. Você sabe que isso tudo você tem que renunciar a alguma coisa para poder fazer essas coisas. Isso. Então você vai dizer, é melhor deixar para lá. Vamos ficar no Facebook mesmo, no Instagram aqui, de boa. Você acha melhor. Mas tudo tem um preço.
É mesmo. Quando você fica afastado de Deus, você paga o preço, você sofre mais. Sofre mais e às vezes não conquista aquilo que você deveria conquistar. Verdade. Mas quando você paga o preço de buscar a Deus, porque para buscar a Deus também se paga preço, né? Você se esforça para buscar a Deus, se esforça para ir na igreja, se esforça para ler a Bíblia, para entender a palavra, e aí Deus vai te abençoando, te transformando. Amém. Aí daqui a pouco você diz, poxa, valeu a pena. Isso. Eu me esforcei, paguei o preço e Deus hoje tem me abençoado. E não só isso, Deus é tão maravilhoso que Ele abençoa não só a nossa vida, mas também a nossa geração, ou seja, nossos filhos são abençoados porque nós buscamos a Deus. Amém, então Deus começa a abençoar os filhos, né? Verdade. E é interessante que Ele já pega o bonde andando, a bênção dele já vem mais rápido. E completo, rápido. Né? A gente, poxa, eu sofri tanto para conseguir, meu filho num pinote já conseguiu. Isso. Por quê? Porque ele herda as bênçãos dos pais. E os seus filhos, se você não buscar a Deus, eles vão herdar também o sofrimento seu, sabia? Isso, se você for duro de coração, não quiser buscar a Deus, então infelizmente eles vão herdar também esse mal, esse problema. Porque aí o que acontece? Vai ficar mais difícil para eles. Então quando nós buscamos a Deus, nós estamos aplanando o caminho, nós estamos já preparando o caminho para os nossos filhos. Quando eles vêm, o caminho já está limpo. Que bênção, sabe? Né? Então pra gente passar é duro, é difícil, tem que buscar a Deus e tal. Mas quando os filhos vêm, ele já passa direto, porque não tem sabe, o caminho já está pronto. E é muito bom para os pais, né, ver os filhos abençoados. E olha, a gente estava conversando, a gente estava vendo pregação, a gente sempre está ligado nas pregações e tinha uma pastora falando o seguinte: todos nós temos 24 horas, né, por dia. E uma semana dá 127 horas, mais ou menos isso. E você não tem um tempinho, uma horinha no domingo para ir buscar o Senhor e agradecer seu Criador. Gente, é 24 horas, um dia só. Você tem a semana inteira, né? Você tem que parar um pouquinho e pensar, dizer, poxa, mas é mesmo, é isso que o direito está falando mesmo. Eu tenho que parar um tempinho para buscar o Senhor. Porque é tão bom, gente. Olha, não é porque a gente frequenta uma igreja evangélica, não é porque a gente busca o Senhor, mas faça esse teste. Eu vou fazer o teste, do jeito que o direito falou. Domingo que vem eu vou para a igreja. Vou para a igreja, vou ouvir a palavra, vou ouvir os hinos, vou me fortalecer, vou aprender de Deus, né? Você vai ver que quando você voltar para sua casa, você vai voltar outra pessoa. Você volta outra pessoa com mais fé, com mais garra, né? Porque a segunda-feira, todo mundo diz, a segunda-feira é horrível, né? Mas a gente, quando busca o Senhor, a segunda-feira, minha filha, já entra com todo o gás, né? O Senhor Jesus já está ali abençoando, abrindo portas, quebrando barreiras e nos abençoando. Isso é ser cristão, é buscar o Senhor, né? É ter o Senhor Jesus todos os dias nas nossas vidas, não só no domingo, nem uma horinha, né? Quando você busca o Senhor, Ele fica com você, Ele gruda e você diz, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Agora eu quero ver a diferença, né? Porque você, quando está com Cristo, a mudança vem radicalmente, fortemente na sua vida. Eu creio. Se você está do outro lado, está meio assim, borocochoso, não, já fui, mas não deu certo. Tem tantas igrejas, né, na Cidade da Esperança. Você pode frequentar outras igrejas. Temos várias igrejas para você frequentar. Ah, mas eu fui decepcionado, como sempre o meu esposo fala. Você ficou decepcionado com o pastor, com o irmão, mas Jesus não fez nada para você de mal, né? Ele sempre faz tudo de bom para a gente. Então, procura outra igreja, temos a Videira, temos a Sara, temos o Verbo, temos a Assembleia de Deus, tem várias igrejas aqui na Cidade da Esperança para você ir e frequentar, né? Olha só, está ao vivo com a gente a Iraci Silva, Jane Leite Xavier lá no Rio de São Beijo, Paulo, né? minha flor. Rio de Janeiro, na verdade é Porto. Ângela que está com a gente, né? Também é Paulinho Motos aqui também, juntamente com outras pessoas ao vivo, né? Muito bom. Então, olha, nós precisamos de buscar a Deus e não é por conta de religião, porque às vezes a pessoa diz, não, esse negócio de religião não dá para mim, não é para mim, eu tô fora. Olha, a questão não é religião, a questão é necessidade espiritual, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez com necessidades espirituais de buscar a Ele. Ele deixou o vazio em nosso coração já para buscar a Ele, já deixou o espaço reservado para Ele mesmo entrar. Então, quando o ser humano vive a vida aqui nesse mundo e não busca a Deus, ele fica com esse vazio, porque é o espaço que tem que ser preenchido com o próprio Deus. Então, ele busca em religiões, em situações, em essas coisas místicas, para poder preencher esse vazio. Mas aí ele não encontra, ele não acha como preencher esse vazio. Por quê? Porque esse vazio que existe no nosso coração, ele só é preenchido com o próprio Deus, né? Então ele pode rodar a religião, inventar um monte de coisa para tentar preencher. Não consegue.
Ele só consegue quando ele busca o Deus verdadeiro e aí ele coloca esse Deus verdadeiro no coração. E aí ele preenche esse vazio. Então, religião é apenas tipo assim, a pessoa tentando buscar a Deus, mas não encontra. Ele sempre acha brechas, ele sempre fica faltando alguma coisa. Isso é religião. Mas buscar o Deus vivo, todo-poderoso, aí já não é mais religião. É se encontrar com o Criador. É você ter um encontro verdadeiro com Deus. É você dizer assim, estou realizado, eu agora encontrei a verdade. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Essa é a verdade. Jesus é a verdade. O Senhor é a verdade. Então quando você entra, você coloca Jesus, ele entra no seu coração e ele preenche você, agora encontrei a verdade. Amém, Jesus. Agora estou preenchido. Poxa, o vazio agora está tapado, ou seja, tinha um buraco, agora não tem mais. Porque você encontrou a verdade, porque você preencheu o vazio. Então não é religião, é um encontro com Deus. A gente está falando aqui de encontro com Deus. Agora, esse encontro com Deus, você pode fazer em qualquer local, em qualquer lugar, uma igreja evangélica que pregue o verdadeiro evangelho. Mas nós estamos dando a dica que, no caso, é a Igreja Videira, em Esperança. Você pode ir para outra igreja. Tem a Igreja Batista, tem a Igreja Assembleia, como já foi falado, e etc, etc. Mas se uma igreja que conduza você ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Salvador. Né? De igual modo também, se você tiver numa igreja, um exemplo, eu estou na Igreja Videira, né? Sim. E aqui em Esperança, eu não estou tendo um encontro com Deus. Então, tudo bem, se você não quer, ou que você não se sente bem, você pode sair e ir para outro local. Graças a Deus nós não temos isso. Não né? é esse problema. As pessoas que vão à Igreja Videira, ao contrário, elas dizem, poxa, aqui eu ouvi a palavra de Deus. Não, Que aqui bênção, Deus falou né? comigo. Não, Graças a Deus. aqui foi forte. Então, assim, Deus tem sempre falado. E aí é justamente aí onde se dá o encontro com Deus. Então, quando você tem um encontro com Deus, sua vida muda. Porque aí você começa a entender coisas que você não entendia. Isso. Você começa a aceitar coisas que você antes não aceitava, como, por exemplo, ler Bíblia, orar, buscar mais a Deus, ter comunhão com Deus. São coisas que a gente nem quer e às vezes fica, né? Mas aí quando tem um encontro com Deus, ela diz, eu entendi o recado, agora eu vou fazer isso. E aí ela passa a buscar a Deus, ela passa a se dedicar a Deus, né? Amém. Então é disso que nós precisamos. É de ter um encontro verdadeiro com Cristo. É de como que você se realizasse, né? Ou seja, você descobre a verdade, você tem uma experiência com Deus, né? Você de repente tem um toque de Deus e aí você, poxa, nunca senti isso, eu nunca tive isso foi tremendo, algo assim sobrenatural. Isso é um encontro com Deus. Até então o resto é só palavras. Só palavras. Né? E claro que nós precisamos de palavras para poder ter esse encontro, esse poder de Deus. Muitas das vezes ele só vem quando a gente já está o quê? Já absorveu a palavra, né? Porque a palavra de Deus ela é jogada nos corações como que semente. Quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos a Bíblia, quando nós pregamos o Evangelho, então nós estamos pregando sementes, palavras de Deus. Essas palavras, elas vão entrar no seu coração e daí vai acontecer o que Jesus disse. Olha, para alguns a palavra, no caso semente, ela se fortalece, cresce, dá fruto. Para outros a palavra até então morre, não consegue não consegue crescer. Há outras com o coração de pedra, duro, né, cheio de coisas, aí ela não nasce, às vezes ela não funciona. Mas a palavra de Deus é a semente. Então o coração é a terra. Então se o seu coração for uma terra boa, você vai absorver a semente. Amém. E essa semente vai crescer, vai dar fruto. Agora, se o seu coração for duro, realmente você não quiser nada com Deus, seu coração é bem, aí ficou complicado, né? Então é por isso que a Bíblia diz, se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque se você endurecer, quem perde é você mesmo, não é Deus, né? É verdade, a gente que precisa dele, né? Então nós temos que, quando ouvir a palavra de Deus, sempre ficar atento. Deixa eu ver se eu entendi. Aí, sabe, querer mais, sim, meu Deus, me fala, meu Deus, me ensina. Ter o temor. Porque quem despreza a palavra, na verdade, está desprezando a Deus. Isso. Então, por exemplo, quando eu estou pregando aqui, ensinando sobre Jesus, ensinando sobre a palavra, e a pessoa está, isso
e sai fora, endurece o coração. Isso é endurecer o coração. Não quero nem ver, deixa eu ver outra coisa aqui mais interessante. Então ela está o quê? Desprezando a Deus. Ela está endurecendo o coração. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai passar por lutas e desafios e depois talvez ela até diga, oh, Deus me ajude. E vai dizer, poxa, Deus não está me ajudando. É por isso, porque ela endureceu o coração, né? E nós não podemos endurecer. Ao contrário, nós temos que dizer, Senhor fala, Senhor me mostra, Senhor me ensina. Porque isso é abrir o coração. Amém, então quando você se dedica a ouvir essas palavras, você está abrindo o seu coração para Jesus entrar. E aí quando entra a semente, a palavra, isso vai, a palavra que entra, depois ela vai o quê? Germinando, ela vai chegar o dia que ela vai dar fruto. Se você continuar regando e ouvindo. Então é uma questão de tempo, né? Então assim, quando você coloca no coração já é o primeiro passo. Já é um passo grande. Quando você não coloca no coração, aí ficou complicado, porque você nem a palavra você guardou, nem a palavra você ouviu, né? Então é por isso que é necessário que você guarde a palavra no seu coração e de preferência medite nela. Por exemplo, termina o programa, você fica meditando, você, poxa, não é que aquele pregador lá falou a verdade? É verdade. A gente endurece o coração. Isso é você meditar na palavra. Poxa, Jesus, na verdade, Jesus morreu na cruz por mim, por nós. E aí a gente não dá ouvidos a Jesus. Esse mundo precisa de Jesus. Por isso que esse mundo está tão mal. Porque as pessoas têm se afastado de Deus. Então isso é meditar na palavra. Isso. E aí Jesus vai trabalhando no seu coração para fazer você entender essas verdades e fazer com que você abrace a verdade e você se encha da verdade, né? Então, dê ouvidos à palavra de Deus, não endureça o seu coração, busque a Deus, porque com certeza Ele quer te abençoar. Se você sente um toque de Deus quando ouve essas pregações, né, quando você nos ouve aqui, por exemplo, você, poxa, eu gosto desse programa, eu ouço esse programa me faz bem, me traz uma paz, me traz um sossego. Amém. Às vezes eu estou perturbado, mas quando eu escuto o programa, para assim, aí fico, poxa, tão bom. E aí dá aquela calma, aquela tranquilidade. É Jesus falando com você, não é a gente. A gente não tem esse poder. É Jesus que está tocando. É o Espírito Santo de Deus que já está fazendo a obra no seu coração. Amém. Dê lugar. Procure ouvir mais, aprender mais, dar ouvidos. Porque, veja bem, na verdade, não é o entendimento que a gente tem de Deus que nos faz ser abençoados. Ajuda muito, o entendimento ajuda. Mas o que nos faz receber as bênçãos de Deus é a resposta que a gente dá para Ele. Verdade. Quando nós ouvimos uma palavra. Então, se você poderia ser a pessoa que mais entende de Bíblia, sabe? Um cara, sabe, tremendo, bacharelado, né? Um cara que, poxa, conhece a Bíblia toda. Mas se você não responder a Deus corretamente, você entendeu a Bíblia, mas você, para Deus, não serve para nada. Porque o que interessa é a resposta que você dá para Ele quando você entende a palavra. Amém. Então, por isso que quando a gente diz assim, que a gente diz assim, Jesus diz na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele está te chamando, Ele está batendo na porta do teu coração, querendo que você deixe Ele entrar. Então, se você entende esse versículo, sabe desse versículo, mas você não deixa Jesus entrar, então você não fez nada, né? Então é por isso que você tem que dar respostas para Deus. Senhor, o que é que eu faço? Senhor, não estou entendendo. Porque quando você faz as perguntas, né, isso já mostra um interesse. Você vê que pessoas que assim, se esforçam para compreender mais é porque ela está abrindo o coração. E quando ela não está nem aí, não quero nem saber. É porque ela está endurecendo o coração. É isso. Então quando você diz assim, poxa, eu estou com uma dúvida, eu não entendi esse negócio. A Bíblia diz que Jesus tal. Então isso é você dar lugar, é você abrir o coração, é você procurar a verdade, entendeu? É você ir em busca dessas verdades e é isso que te abençoa. Amém. Né? Então, quando você tiver uma dúvida, e eu sei que as pessoas que não conhecem muito têm, né? Tem, muitas. Então, pergunte, né? Pergunte para alguém que sabe, ou vá diretamente na Bíblia e leia a Bíblia. Isso. Né? Peça para Deus mostrar para você e diga, Senhor, tem tanta igreja, tanta coisa, cada um fala uma coisa, tanta religião, e é isso, aquilo outro. Me ensina a verdade. Jesus vai ensinar a verdade para você. Sim. Senhor, não deixa eu ser enganado por profetas enganadores, que tem muito hoje por aí. Sim, igrejas que não são de Deus. Senhor, mostra a verdade. Ele vai te mostrar, porque você tem sede dessa verdade e você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar, porque Amém. O seu coração pede isso. Agora,
Quando geralmente as pessoas endurecem o coração, não querem saber, não tá nem aí não tem jeito, porque aí ela mesma está dizendo que não quer, né? Mas eu creio que tem gente que está ouvindo a nossa programação que sente o desejo no coração de querer conhecer mais, entender mais, aprender mais. Isso. E isso é porque Deus já está falando no seu coração, já está trabalhando, já está, sabe, tocando em você. Amém. Isso é uma bênção, porque quando Deus toca é porque Ele quer abençoar. Isso. Né? Às vezes você quer umas bênçãos na sua vida e você diz, poxa, se Deus me abençoar, Ele quer te abençoar. É o que é que você quer? Eu queria prosperar, sabe? Todo mundo gosta de prosperar, claro. Mas quem não quer? Deus quer te prosperar. Amém, Jesus. Eu queria, sabe, um casamento, eu sou solteiro, sabe? Tá passando do meu tempo. E... Eu queria um bom casamento, porque hoje em dia a coisa tá difícil, né? Tá Você difícil. sabe como é que é, né? Então eu queria um casamento. Talvez uma mulher que, poxa, eu tô solteiro, já tô chegando nos meus 40 e a coisa tá difícil. O homem tá difícil, você sabe que homem de Deus é difícil, né? É verdade. Mas Deus tem um homem para você. Você que é homem, precisa de uma mulher de Deus, Deus tem uma mulher de Deus para você. Amém. Agora preste atenção, eu estou falando homem de Deus e mulher de Deus, eu não estou falando um cara que vive numa mesa de bar, né? Então, agora, para você alcançar essas promessas de Deus, você tem que fazer o quê? Agradar a Deus. Isso. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você alegra a Deus, Deus diz, vou te abençoar. Amém. Né? Então, como que eu alegro a Deus então? Você alegra a Deus quando você obedece. Verdade. Quando você faz a vontade dele. Quando você procura entender e dizer, Senhor, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o meu papel nessa história? E aí você vai de encontro a isso. Você procura essas verdades. E aí Jesus diz, olha, faz isso aqui. Vai por esse caminho. Segue aqui. E aí ele vai mostrar para você a pessoa certa. Amém. Vai abençoar você com o que for necessário. Porque a felicidade dele é de te abençoar. Você sabia que o prazer de Deus é de nos abençoar? Isso. Às vezes a pessoa pensa, não, Deus não quer me abençoar. Não. Eu acho que Deus não quer nem me dar nada porque eu sou um pecador. Não. Ao contrário, Deus não vê você como um pecador e desgraçado, perdido, não. Deus vê você como uma pessoa transformada, porque quando Ele criou você perfeito. Você que se desviou. Isso. Né? O ser humano, no geral, foi quem perdeu o caminho certo. Mas, na verdade, quando Deus nos criou, Ele não criou a gente para sofrer, nem para viver uma vida, sabe, toda ruim, difícil, apertada. Não. Ele nos criou perfeito. Então, o que acontece? Existem dois caminhos, duas vidas. Você está vivendo a vida difícil, ruim, apertada, está faltando o marido, está faltando a esposa, o esposo, né? Enfim. A coisa está feia, você está seguindo nesse caminho. Mas aí você diz, poxa, mas o meu caminho é esse. Sim, mas Deus criou esse caminho para você. Isso. Mas que caminho é esse aí? Esse é o caminho de Jesus Cristo. O caminho que você busca Jesus, o caminho que você segue com o Senhor, e que você vai ser altamente abençoado, favorecido, tudo de bom. É esse caminho? Mas eu estou no caminho ruim. Pois é, aí você vai para o caminho certo e a bênção vai acompanhar você. Amém, porque Jesus. a bênção acompanha os que creem. Agora, para você sair daqui para cá, você tem que ser o quê? Transformado pelo poder de Deus. Você tem que buscar a Deus, porque só buscando a Deus é que você acha o caminho. É verdade. Então, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não vai por Jesus, procura outro caminho, você vai no caminho errado. Você nunca vai acertar, porque você está no caminho errado. Agora, quando você diz assim, Senhor, me ensina o caminho. E aí você busca em Jesus. Jesus, me mostra, Senhor, me direciona. Eu quero essa vida boa que a tua palavra promete. Aí você começa a buscar Jesus. Jesus, eu vou te guiar, meu filho, pode deixar comigo. Aí vai te guiando. E você, poxa, a minha vida está difícil, está ruim, está apertada. Eu vou buscar Jesus. Jesus me ajuda, me ensina. Jesus vai, encaixando você. Aí você, chegou na vida que Deus preparou para você, abençoada, Amém, boa. Jesus. E aí você, poxa, agora o negócio está bom, a minha vida está boa. Porque você está no caminho que Deus fez para você. Você não está no caminho seu, caminho errado. Isso. Porque o nosso caminho é um caminho errado. Sempre a gente acha o caminho errado. Mas quando a gente busca Deus, a gente vai para o caminho certo. Amém, Jesus. Então, somente buscando ao Senhor é que a gente consegue cumprir o propósito que Ele tem para nós aqui na Terra. Se você não buscar a Deus, sabe o que acontece? Você nunca vai cumprir o propósito que Deus tem para você aqui na Terra. Você pode ser rico, você pode fazer o que fizer, você pode ser a pessoa que, sabe, se realiza, mas você nunca vai ser uma pessoa totalmente realizada, porque a realização sua completa está no plano de Deus. Amém. Se você não for para o plano de Deus, você nunca vai ser realizado. Então, o único jeito é você se voltar para Cristo, para Deus, buscar a Deus,
né? E aí você entra no eixo, você se encaixa. Mas se você continuar só longe de Deus, você nunca vai para o caminho certo. Então você sempre vai faltar alguma coisa. Você pode ser rico, você pode ser muito poderoso, muito famoso, um artista, né? Top. Muito, sabe? Mas você, poxa, está faltando alguma coisa. Poxa, eu não estou sentindo que a coisa está... E você sempre vai estar faltando algo dentro de você, na sua vida, de forma que você, tendo tudo, é como que se não tivesse nada. E aí quando você vai para o caminho certo, você pode até não ter nada. Mas Deus abençoa, mas vamos dizer que você não tenha nada. Mas você diz, poxa, eu não tenho nada, mas eu me sinto como se tivesse tudo. Isso. Que coisa, né? Eu sou pobre e me acho rico. Eu sou uma pessoa que não tenho muitas coisas, mas eu sou feliz com o que tenho. Aí você se realiza, porque você está no caminho certo. Deus te levou ao caminho certo. Então o único jeito de você vencer é Cristo. Não tem para onde você correr. Isso. Você pode ir para a religião, ir para outra coisa, ou negar essas verdades. Ah, nossa, tudo é mentira, isso aí nada é verdade. Então, o problema é seu, mas você só vai conseguir quando você se voltar para Deus. Então, é melhor você começar hoje a buscar a Deus, é melhor você se voltar para Cristo desde já, do que você viver sofrendo. Porque esse caminho errado que você vai levando na sua vida até o dia de hoje sem Cristo, esse caminho ele vai dar em trevas. E esse caminho de Deus, que é o caminho que Deus tem para você, ele vai dar na salvação. Amém. Na vida eterna. Então você escolhe o seu caminho, final, trevas. Ou o caminho de Deus, final, salvação em Cristo. Então por isso que nós temos que se voltar para Deus. Não se trata de religião. Se trata de se voltar para o Deus Todo-Criador. É diferente, né? Diferente. Porque as pessoas até então achavam que não, é só uma religião, eu vou para aquela, acho que aquela é melhor. Aquela religião acho que é mais. Não se trata de religião, se trata de buscar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Salvador. Então, se você quiser, o caminho é Cristo, não tem outra. E aí, quando você abre a Bíblia e vai ler lá os Evangelhos, por exemplo, vai ver o que é que Jesus mostrou, ensinou, você vai dizer, poxa, é isso que Jesus ensinou. Ele morreu na cruz para me salvar. Então, quando eu entrego minha vida para Jesus, né, por isso que a Bíblia diz, se você perder a sua vida por amor a Cristo, você vai ganhar. E se você acha que ganhou sua vida e não entregou a Cristo, você vai perder. Né? Então, quando você perde sua vida, entre aspas, entregando a Jesus, Ele te dá nova vida. Amém. É né? verdade. Então, aí você começa um novo caminho e esse caminho te leva à salvação. Te leva a uma vida plena, uma vida de prosperidade, de bênção, de conquista. Por quê? Porque é isso que Ele tem para você. Ele não tem uma vida ruim, difícil para você. Ele tem uma vida boa. Por que nós temos vida ruim? Porque nós saímos do propósito. Toda vez que saímos do propósito de Deus é sofrimento. Verdade. É o que aconteceu, por exemplo, com... A Bíblia fala a respeito de um profeta que Deus usou ele e disse assim, olha, meu filho, é o seguinte, você vai para um determinado lugar e vai dar um recado para mim a uma pessoa lá. Obedeça o que eu estou dizendo. Você vai lá, fala com ele e volta por esse caminho, não se desvie do caminho. E o profeta foi, chegou, deu o recado. Aí na volta, ele deu ouvido a outro profeta e ele disse assim, bom, mas se esse profeta está falando, então eu vou ouvir. E aí ouviu o falso profeta. E aí o que aconteceu? Ele se desviou do caminho. Uma vez que ele se desviou do caminho, ele morreu. Ele perdeu a vida. Deus não queria que ele morresse. Né? Mas ele se desviou. Então toda vez que a gente se desvia do propósito de Deus, do caminho, a gente perde. Verdade. E às vezes nem morre, mas sofre. É pior. Padece. Verdade. Né? Quando o povo de Deus, que era o povo que foi salvo, né, que foi liberto do Egito, o povo saiu do Egito e Deus disse, olha, tem uma vida boa para vocês, tem uma terra prometida, olha, tem coisas boas, vão comigo. E aí eles foram sair do Egito e aí eles começaram a murmurar, começaram a falar besteira, não crer no poder de Deus, etc. E aí o que aconteceu? Perderam a bênção. Isso. O que aconteceu com eles? Eles ficaram rodeando ao deserto por 40 anos. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. E é só caminho de 3 dias, né? Então, toda vez que a gente se desvia do caminho de Deus, sofrimento. Mas toda vez que a gente acerta o caminho e vai para o caminho que Deus tem para nós, é bênção, é vitória. Aí as bênçãos nos acompanham, porque Amém. as bênçãos elas vão nos acompanhar. Não é a gente correr atrás de bênção, não. Ah, meu Deus, cadê minha bênção? Oh, meu Deus, eu vou entrar na fila da bênção aqui para ver se você é abençoado. Eu vou jejuar para ser abençoado. Eu vou fazer... Não precisa. Você vai atrás do abençoador e as bênçãos vão te seguir.
Porque se você entrar numa fila de uma bênção, você pode até receber a bênção, né? E aí? Aí você entra na fila e recebe. Mas e aí? Aí amanhã você já está precisando de outra bênção. Mas quando você busca o abençoador e você está com o abençoador na sua vida, Sempre. as bênçãos é que vão te seguir. As bênçãos é que vão acontecer. Você não corre atrás delas. Amém. Elas vêm até você. Porque você encontrou o Criador. Você agora achou o abençoador, né? Você não está terceirizando. Então essa é a diferença. Então busque a Deus. Se dedique a Ele. Leia a palavra. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, sabia? Esse tempo que a gente vive hoje é um tempo bom. Você vê que tem tudo do bom e do melhor, né? Tecnologia, internet, essas maravilhas aí. Pois é, essas maravilhas significam o fim dos tempos, né? A Bíblia diz, se você for ler a Bíblia, você vai entender que nós estamos vivendo num fim dos tempos. Que fim dos tempos são esses? É a volta de Cristo. Porque quando Jesus voltar, aí a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque ele vai prestar, ele vai nos cobrar, porque nós vamos ter que prestar contas a ele. Porque ele nos deu vida, ele nos deu saúde, ele nos deu uma vida. Essa vida que a gente vive, tudo é emprestado, não é nada nosso. Os filhos que a gente tem, as posses que a gente, tudo é emprestado, tudo é dele. Mas ele deu pra gente. Administrar. E aí, quando ele voltar, ele vai dizer assim: e aí? Eu vim resolver a causa. Você me buscou? Você estava andando comigo? Não, porque eu te dei vida, eu te dei isso e tal, e você não fez nada. Aí a coisa vai ficar feia. Então, assim, Jesus vai voltar, queira você ou não. E a Bíblia diz que quando ele voltar, a coisa não vai ficar fácil, né? Porque ele vai levar os que são seus e vai ficar aqueles que não, que desprezaram a ele, enfim. Então, são essas verdades que você tem que colocar na sua mente. Você tem que entender essas verdades, queira você ou não. Porque quando Jesus voltar, aí o que é bom que existe nesse mundo vai ficar ruim, né? Se você ficar nesse mundo, Jesus vier e levar o seu povo e você ficar nesse mundo, você vai ver o que é bom. Porque hoje está bom, né? Nós vivemos uma graça maravilhosa. Muito você bom. busca a Deus, tudo bem, você tem uma vida abençoada. Mas se você também não busca a Deus, você também pode levar uma vida razoável, né? Por exemplo, uma pessoa que é rica e vive do bom e do melhor, ele consegue usufruir, né, do bom da vida. Não é feliz completamente, porque Jesus é o complemento para tudo. Mas ele vai desfrutar, ele vai ter uma vida muito maravilhosa, etc, etc, etc. Só no final que ele vai pagar caro. Porque nós podemos até curtir, usufruir do mundo, e o mundo é muito bom, maravilhoso, mas no final o mundo nos trai. Como? Com a morte. Porque a morte, ela é traiçoeira, ou seja, nós vivemos uma vida boa, temos uma vida maravilhosa sem Deus, e aí quando chega no final da nossa vida, vem a morte. A gente, poxa, mas não podia vir, estava tão bom. E aí a morte leva tudo, acaba com tudo. E você, se for rico, deixa tudo. Poxa, mas que coisa. Mas com Jesus é diferente. A Bíblia diz que nós venceremos a morte. Olha que coisa maravilhosa. Deus, que bênção. Mas como é que a gente vai vencer a morte? A morte não vai nos vencer, ou seja, a gente pode até morrer, mas Jesus vai nos ressuscitar. Amém, Jesus. Ou seja, a morte não tem vitória sobre aquele que crê no poder de Deus, aquele que está com Deus. Então você veja que maravilha que Deus criou esse propósito maravilhoso para a gente e nos dá de graça a vida eterna, né? Basta receber através de Cristo. E aí as pessoas não querem. Mas aí o que acontece? No final da nossa vida, a gente vai prestar contas, queira ou não. Então é por isso que você precisa escolher buscar a Deus, escolher andar com o Senhor, escolher Jesus Cristo como Salvador. Tipo assim, Ele manda a gente escolher, né? Porque a Bíblia nos conduz a escolher. Você tem que escolher. Você quer a salvação, você quer Jesus? Aí a pessoa fica, não sei, sabe se eu quero salvação, Jesus. Tô pensando, dá mais um tempo aí, Jesus. Mas não tem escolha. É verdade. Porque o plano de Deus é tão maravilhoso que se acaso a gente disser que não quer, nós estamos perdidos, porque ai daquele que não tiver Cristo no último dia, né? Isso, meu Deus. Ai daquele que morre sem Cristo. Então nós precisamos dele, sem ele nós não somos nada. Ele nos ensina a buscar a ele, ele nos dá uma chance. Quando você entende essas verdades, você é liberto, você é salvo. Amém. Através de Cristo. Então por isso nós precisamos buscar a Deus, queira ou não. Então Jesus nos concedeu a graça e o favor de ensinar essas verdades. Poderia ser um anjo, né? Isso. Deus dizer, é o seguinte, vou colocar um anjo lá, no meu lugar aqui. Eu vou colocar um anjo, aquela luz brilhante, né? Aí você, poxa, é um anjo ali na televisão, aqui, ó, no Facebook falando.
Aí o anjo sentado aqui, meu filho, eu vim dizer a você que você precisa de Jesus. Se você não aceitar Jesus, você vai ficar em trevas e tal. Essa é a mesma pregação que eu estou dando aqui. E aí você, poxa, o anjo está dizendo, né? Aí eu não sei se vai, não vai. E agora, eu aceito Jesus ou não aceito? O anjo está falando, né? Meu Deus. Mas Jesus disse, não precisa de anjo. Vai ser uma pessoa normal. Porque se ele ouviu o profeta, está resolvido. Tá resolvido. Mas se ele não ouviu o profeta, nem o anjo ele vai ouvir. Isso. Então é por isso que nós pregamos o evangelho incansavelmente. E temos que fazer isso. É o nosso encargo, né, de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós estamos pregando essas verdades, pregando o evangelho, dizendo que Jesus é o Salvador. Venha para Cristo, venha para Jesus. Não se trata de uma igreja. Não se trata simplesmente de uma igreja que a gente quer que você vá lá para encher a igreja e ficar tudo bonitinho. Não. Se trata de Cristo, se trata de salvação, se trata de libertação. Então essas verdades é para você. Você precisa delas. E quando eu também não entendi, eu precisei delas. E louvo e agradeço a Deus porque Deus usou uma pessoa para me falar essas verdades e eu aceitei essas verdades e hoje eu estou aqui ensinando para você. Então, isso é a verdade. Então, se você quiser, o caminho é esse. Não tem escapatória. O caminho é Cristo. Amém. Eu estou com dúvida, não sei. Lê a Bíblia. Procura uma Bíblia, vá ler os evangelhos, que você vai ver tudo que eu falei aqui agora, resumido, você vai ver nos evangelhos de Cristo. Você vai compreender essas verdades. E aí você busca essas verdades, porque elas vão te fazer muito bem e vão salvar a sua vida. E muita gente diz assim, toda religião leva a Cristo. Não. Como ele falou, não existe religião, né? Jesus é a verdade, ele é tudo pra gente, né? Inclusive, como ele falou, quando eu aceitei, antigamente eu vivia na religião, sim, né? Eu falava pra nego, eu dormia até com a foto de uma pessoa, não vou dizer quem era, né? Pra me proteger. Eu dormia debaixo do meu travesseiro. E eu tinha pesadelo, tinha a vida destruída, queria morrer, né? E do momento que eu aceitei Jesus, aquele buraco que ele falou que tem dentro do ser humano foi tampado. Aquelas fotos que eu colocava debaixo do travesseiro, tirei, né? Dormia muito bem. Até eu falo pros meus meninos, mãe, a senhora vai invernar, né? Porque hoje em dia você dorme. Meu Deus do céu, é a paz que Jesus coloca dentro do seu coração. É a paz que Jesus coloca que o mundo não pode dar. Ele coloca a paz que o mundo não pode dar. É verdade. Então ele dá quando nós buscamos a Cristo. Amém, Jesus.